Tem gente que acha que é firula atual, né? É uma coisa meio recentezinha. Eu né, apanhei, assim. Mas não eu... morri. Apanhei, não morri. Imagina, isso aqui é bom que eu aprendi, etc. As pessoas acham que educar tem que ter a agressão física e verbal, né? E não é só isso, né? A gente tem a mania de achar que o que aconteceu com a gente é regra pra vida. E assim, as pesquisas mostram que o fato de você ter uma educação punitiva não é eficaz. Tá? Permissiva também não. Permissiva também não. Mas ter uma educação punitiva não é eficaz. E aí entra uma questão de costume, principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil. A gente tem isso muito maior, muito mais. Tem pesquisa que mostra também isso. E aí, por exemplo, meu filho mais velho, eu já bati na bunda dele. Hoje eu não falo. O meu filho mais novo nunca apanhou. Entendi. E é uma visão meio deturpada. Assim, meu filho mais velho, ele tem TDAH. Do tipo combinado. Meu mais novo não tem. E aí, olha que interessante. Eu trabalho com isso. Eu faço o diagnóstico. Desde pequenininho eu já via. Mas eu falei, não, eu acho que meu olhar tá poluído, porque eu trabalho com isso. Eu tenho isso, não deve ser. Acho que não, acho que é normal de criança, né? E, de fato, entrou 7 anos assim na escola. A escola já pediu avaliação. Falou, alguma coisa aí. Alguma coisa vamos olhar aí. de perto. E encaminhei pra outra neuro fazer avaliação, que eu não poderia. Pra não ter essa visão, né? Isso. E deu, assim. Então, eu tinha que estar todo o tempo olhando, porque ou ele se machucava, ou ele ia machucar alguém, ou ia quebrar alguma coisa. É tão cansativo pros pais que eu não sei descrever. Os pais também, ou só as crianças? Sim, ou como é que é? Sim, eu faço orientação de pais. Hoje eu não atendo mais essas crianças. Tem uma pessoa da minha equipe que atende. Eu faço orientação de pais, até porque eu não tô no Brasil. Então, as crianças eu não recomendo fazer online, assim. Não, tem que estar presencial Tem que estar mesmo, presencial. Né? Não é a mesma coisa, né? Não. Então, tem uma pessoa da minha equipe. Mas é tão interessante o quanto é difícil pra mãe e pro pai, assim. Difícil no sentido de entender, aceitar o diagnóstico ou conduzir o tratamento? O que você acha que é mais, que pega mais? Pra mim, entender e aceitar o diagnóstico, não, porque eu já tinha. Mas cansativo real o dia a dia. A educação dia a dia. E aí, o que eu comecei a notar? Eu não sei se outra mãe, outro pai que assiste isso vai se identificar ou não, mas eu comecei a notar. O dia que eu dei um tapa na bunda dele e tal, porque eu já tinha pedido 85 vezes e ele não parava, né? E aí eu parei e falei, peraí, gente, peraí. E eu já lia muito sobre educação não violenta e tal. Comunicação não violenta, educação não violenta. Falei, peraí, eu dei um tapa nele porque eu quero educar ele ou porque eu não tenho mais ferramenta, eu tô puta e cansada. E a resposta era óbvia. Não era a melhor estratégia pra educar ele. Eu queria punir ele. Era o que te ocorreu na hora. Não, eu queria punir ele porque eu tava cansada, sem paciência, porque eu já tinha falado 1 milhão de vezes. E o absurdo é assim, se eu chegar pra você e falar assim, olha, Yuri, meu marido ficou bravo comigo ontem, fiz um negócio que ele não gostou, ele me deu um tapão. É um absurdo, né? Absurdo, vai pra delegacia da mulher. Por que de acho a gente acha que tem o direito de bater nos nossos filhos? De bater, gente. Em qualquer outra circunstância, isso soa absurdo. Falar que um amigo te bateu, que sua mulher, seu namorado te bateu, é abuso. Mas não, meu filho, eu tenho direito. Que direito é esse? Que loucura. Se isso, ao menos em pesquisas, mostrassem que é eficaz, não é eficaz, né? E pelo contrário, dependendo... não foi só um tapinha. Não tem só um tapinha. Não tem só um tapinha. Você tá machucando, você tá ferindo. E eu realmente sei quanto é difícil. Eu tenho 2 meninos, né? Que eu acho que é um pouco... Meu pai fala isso, né? Que meu pai teve 2 meninos e uma menina. E ele falou assim, nossa, a menina é muito mais tranquila. Sim, eu não tô falando que é fácil, mas tem outras estratégias, tem outras estratégias. Então você tira uma coisa que ele gosta, então vai ficar uma semana sem isso, conversa. Hoje eu converso muito e eles entendem, sabe? E não é robô, você não vai falar, ele vai obedecer na hora, esquece, nem espera isso, mas é ensinar também o porquê de ter essa atitude ou não, sempre falar o porquê. Falar o porquê eu acho muito importante, inclusive para criança pequena. Mas ele não entende. Meu amigo, com 6 anos, você entende muita coisa. Sabendo explicar da maneira certa, claro que você entende num outro nível, mas entende. E o que a gente não pode esquecer também é que as crianças são seres imaturos, em desenvolvimento, imaturos, então, e como esponjas, né?
Então, se ele absorve que a violência é o caminho, o cara, de repente, acha que pode fazer isso na vida adulta. E os nossos filtros sociais também, a nossa circuitaria neurológica, ela é formada muito na infância. A neuroplasticidade, porque depois que você cresceu, para você mudar um hábito, mudar uma trajetória, é muito mais pesado, né? Então, é um momento que os pais têm que entender a importância de saber conduzir nessa infânciazinha assim e fazer direitinho, né? Entender que o menino, você precisa repetir 85 vezes, porque além de ser danado, além de ter TDAH, é imaturo também. Ele não entende que você está trabalhando, que você tem que fazer um trabalho, que é importante. Então falta esse filtro, né? E mais do que isso, acho que um conhecimento por parte dos adultos, que é o seguinte. O cérebro nosso, ele se forma, ele fica maduro ali cerca de 21 anos. A última região que se forma, uma das últimas, é essa aqui da frente, que é responsável justamente pelo nosso controle inibitório, né? Por esse julgamento, por falar, não vou fazer isso porque senão eu me estrepo, porque senão minha mãe vai ficar brava. Então, isso na criança não está formado. Ou seja, exigir isso da criança, essa maturidade, essa obediência que a gente exige, não é nem biologicamente palpável, assim. Não é, porque ela nem tem essa área do cérebro ainda desenvolvida. Então, não dá, sabe? Não dá. A gente precisa ter um pouco mais de compreensão. Por exemplo, birra. Ai, meu filho, birra. Birra, gente. Birra não é manipulação. A criança, ela não faz manipulação. A criança, ela não tem estratégias melhores para lidar com frustração, com emoção e com forma de conversar, de conseguir o que ela quer. E aí eu fui estudar muito mais. Eu já tinha interesse pela área infantil, porque eu trabalhava antes de ser mãe, mas depois que eu fui mãe, eu me aprofundei muito, assim, em estudar pra mim mesmo, assim. Né? Pra aplicar na minha vida. E daí depois que eu comecei a trabalhar com orientação de pais, porque é difícil, não é fácil pros pais. Às vezes a gente simplesmente tá exausto pra falar pela 30ª vez, desce do banco, senão você vai quebrar a sua cabeça, né? Então... E tem essas dificuldades dos pais também. Você acha que seria, então, prudente os pais... porque, obviamente, nem é todo pai que tem esse conhecimento, né? Que você tem, que o profissional tem. Mas você acha que seria uma boa estratégia o pai, na hora que vai conversar com o seu filho, ele buscar formas diferentes de explicar? Então, por exemplo, o menino fez uma birra, entre aspas, tá no supermercado, aí ele deita no chão porque ele quer o chocolate, e a mãe falou assim, não vou botar chocolate porque não é para comer chocolate. E aí a mãe, às vezes, dá umas palmadas ali na hora mesmo e tal, tem uma rusga ali. Você acha que tem estratégia de convencer essa criança, obviamente, não sendo permissível, como você falou, mas tem uma estratégia assim, psicologicamente, qual a melhor forma de você fazer a criança obedecer o pai, ou tentar mais ou menos próximo disso? O que você acha que é o movimento que a gente tem que fazer? Nesse caso da birra, primeiro a gente tem a questão dos processos atencionais mesmo. Então, por exemplo, vamos supor que, sei lá, eu quebro o seu bichinho aqui que você gosta muito, eu bato a mão e quebro ele aqui, estraçalho em 1000 pedaços. Você vai ficar com uma questão emocional aqui. Se alguém tentar te explicar o que está acontecendo com a iluminação ali, você não vai prestar atenção. Você não vai, mesmo que a pessoa te explicar 3 vezes de formas diferentes o que aconteceu com a iluminação, você tá aqui, ó, sua emoção. Por quê? Porque a nossa atenção, ela é focada a algum estímulo, alguma coisa, seja interna, seja uma emoção, ou externa. Ok. Então, assim, a criança tá fazendo uma birra porque você não deu Danone. Ela tá, de fato, sofrendo e ela quer aquele Danone. É a melhor forma de conseguir? É uma birra, ela tá tentando manipular. Ah, mas meu filho, a hora que eu dou, ele acalma. Sim. Você deu. Exato. Então, assim, na hora você ficar tentando conversar, esquece. O processo atencional da criança não vai voltar pra você. Então, ela precisa se acalmar. O que eu faço com os meus filhos, mas aí, dependendo da dinâmica da criança, eu oriento os pais de um jeito ou de outro. Meu filho mesmo anteontem tava fazendo uma birra, porque ele tava montando um joguinho assim, e eu tinha que ir embora da casa da minha mãe. Falei, filho, agora daqui, pus na mochila, agora vamos embora, a gente tem que ir embora. Gritou, jogou no chão, pegou a maçã que tava na mão, tacou no chão. Daí minha mãe, você não vai dar uma bronca? Você não vai dar uma bronca? Minha mãe já tava... Falei, filho, agora... A mamãe vai estar aqui, eu vou esperar você acalmar um pouquinho. Me dá, eu quero. Ele gritando, eu quero meu jogo. Eu falei, a mamãe não te dá, tá? A mamãe não vai dar porque a gente tá indo embora. Eu tô esperando você acalmar, daqui a pouco eu vou colocar as coisas no carro.
Ele ficou uns 5 minutos lá, mas gritando. Minha mãe já tava alucinada querendo gritar com ele, né? Eu fui, desci. Não tô falando que eu fiquei com paciência, que essa que eu tô aqui, não. Eu sei que não. Contei assim até 85. Ele deu uma acalmada e eu conversei. Filho, a mamãe dá, mas não é toda hora. E agora é hora de ir embora. Ok? Ok, nada. Ele tava puto. Pegamos e fomos embora. Então, na verdade, isso não vai funcionar uma vez. A criança não vai te obedecer uma vez, porque assim, aquilo não tá fazendo sentido pra ela. Ela quer aquilo e ponto. Às vezes ela nem entende porque que tirou. Ele falou, me dá, eu levo no carro. Não dá pra levar no carro. É perigoso no carro. E outra coisa importante pra gente falar com a criança é que a gente tem que usar frases curtas. Por exemplo, a criança vai enfiar o dedo na tomada. Não enfia o dedo na tomada, porque você vai levar um choque, vai morrer, vai ter um infarto. Aqui é perigoso, dá choque. Tipo, então a gente tem que usar sentenças mais curtas até por causa do entendimento... Uma causa e consequência, né? Ela tem um entendimento mais estreito mesmo, Isso, né? e mais concreto. Não adianta você falar coisa muito abstrata. Choque, perigo, cara, morte, sei lá, uma coisa assim, mas pela roupa, aqui mais não chega concreto. Entendi. Exato. Então, assim, só que não é uma vez, gente. Já vou falar, não é uma vez. Você vai fazer, vai funcionar, por quê? Você vai treinando o cérebro da criança de que você falou não, aquilo é um limite, de que ela vai fazer a tal birra e que não vai funcionar. Porque quando você se desestabiliza, a criança não vai se estabilizar, ficar calma. Mas eu grito com meu filho, ele para. Sim, ele para, porque no cérebro a gente tem um sistema de alerta. Então, quando você grita, o seu filho para, porque ligou esse sistema de alerta e ele fica com medo, na verdade. Ele ainda quer o Danone, mas o medo tá maior que o Danone. Só que isso não é bom, porque quando a gente tem medo, estresse, isso libera alguns hormônios do medo no nosso corpo. Isso não é saudável para a criança. Então, assim... Engole o choro também é uma coisa terrível, né? Engole o choro, você desvalida toda a parte emocional da criança. Não tem como, exatamente. Sabe? Então, o que eu falo, a gente precisa entender se o que a gente tá fazendo é para educar, ou se é para punir, ou se é porque a gente tá puto e não tem mais ferramenta. Buscar ferramenta e conhecimento. Isso.